Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu vou comentar as questões de geografia da prova realizada no último dia 21 de abril, concurso este para oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o maior prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos à primeira pergunta. Aqui nós temos, atualmente, o maior projeto da Defesa Civil é o Sistema de Alerta e Alarme, mais conhecido como o Sistema de Sirenes, instalados em 103 comunidades. Os 164 conjuntos sonoros foram posicionados em áreas de alto risco geológico, conforme estudo desenvolvido pela Fundação Instituto de Geotécnica do município, GEORIO. Avalie se o sistema desenvolvido pelo órgão público em questão tem por objetivo possibilitar às comunidades vulneráveis em tempo hábil possam se proteger de: primeiro, intensa pluviosidade e ventos fortes em grande escala. Sim, um dos objetivos é exatamente este. Por quê? Ora, se determinadas comunidades vivem em áreas de risco, quando nós temos um índice pluviométrico muito elevado, então aumenta os riscos de deslizamento de encostas, de escorregamento de encostas e, consequentemente, risco para a vida dessas pessoas. E também ventos muito fortes podem provocar a queda de árvores, destelhamento de casas e por aí vai. Então, a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa, desmoronamentos de encosta e movimentos de massa. Correto. O movimento de massa ocorre quando você tem a movimentação do terreno. Esse movimento de massa pode ser lento, pode ser médio, pode ser acelerado. E o movimento de massa também coloca em risco as construções, as edificações, razão pela qual, quando a sirene toca, é de bom agrado que as pessoas que residam nas áreas de risco abandonem suas moradias e procurem locais seguros. Terceira afirmativa, transbordamento de rios e enchentes que espalham doenças. Aí nós temos um erro. O transbordamento de rios em determinadas áreas de risco, como por exemplo as várzeas, que são regiões periodicamente inundadas, aí tudo bem, existe uma correlação. Agora, dentro de um outro aspecto, o que acontece? Aqui o que diz transbordamento de rios e enchentes que espalham doenças. O problema não é esse, né? Você não vai acionar uma sirene porque de repente aquela inundação poderá causar uma leptospirose, poderá causar um problema gastrointestinal, enfim. Então, essa afirmativa 3 está errada, razão pela qual a opção correta é a letra D de dado, quando então apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Achei interessante essa questão, até mesmo porque, né, como é um concurso específico para oficiais do Corpo de Bombeiros, as pessoas têm que ter noção a respeito disso. Então, a segunda questão, também bastante interessante,
que envolve o trabalho do dia a dia da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, enfim. Rio das Pedras, zona oeste do Rio. Rio das Pedras é uma favela localizada na região da Barra da Tijuca. Foi mais uma localidade bastante afetada pela chuva que caiu em todo o estado na tarde de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2024. Quem precisou sair de casa para trabalhar ou ir na rua teve muita dificuldade. Aqui nós temos uma imagem de uma rua localizada nessa comunidade, onde você pode perceber claramente que ela está inundada. Avalie assinalando sim, S ou não, N, se o impacto ambiental apresentado no texto e na foto, além de aumentar a responsabilidade dos profissionais do Corpo de Bombeiros, é reforçado pelos seguintes motivos. Assoreamento da calha dos rios, correto? Professor, o que seria o assoreamento? O assoreamento se dá através do ingresso de sedimentos, que pode ser composto por pedra, areia, terra, e também no caso das áreas urbanas, o que acontece em muitos rios, córregos e canais é que pessoas, além de jogarem lixo, também jogam entulho de obras nos leitos dos rios, córregos e canais. Sendo assim, esses leitos ficam mais rasos, mais estreitos, e quando você tem uma chuva mais volumosa, o rio ele sobe e acaba transbordando, inundando as ruas e avenidas adjacentes e causando prejuízos materiais aos moradores e prejuízos econômicos, por exemplo, aos donos de estabelecimentos comerciais. Então, a primeira afirmativa, sim. Coleta de lixo domiciliar deficiente. Também está correto. Por quê? A partir do momento que parte desse lixo também é jogado nos rios, córregos e canais, e parte desse lixo fica nas ruas e demais logradouros públicos, o que acontece? Quando chove forte, parte desse lixo é conduzido pela água da chuva para os bueiros, para as galerias de águas pluviais. Então você vai ter o entupimento de bueiros, você vai ter o assoreamento e o entupimento das galerias de águas pluviais, dificultando o escoamento da água da chuva e dessa forma permitindo que essa água acabe causando transbordamentos, inundações, transbordamento dos rios, inundações. Eu acho que todo mundo já viu em determinados pontos das cidades, quando chove forte, a água saindo de bueiros em vez de entrar, é porque a água está obstruída no seu trajeto pelo assoreamento, pelo entupimento das manilhas. E também nós temos que destacar essa questão do assoreamento dos rios, córregos e canais, como sendo também um dos fatores responsáveis por essas inundações, e esse assoreamento também é causado pelo despejo de lixo doméstico nesses rios, córregos e canais. E quando a gente fala em lixo, você inclui sofá, cama velha, geladeira velha e outras coisas mais que infelizmente pessoas sem um mínimo de noção acabam jogando ou descartando nos rios, córregos e canais. Então a afirmativa também está correta, sim. Elevada permeabilização do solo urbano. Aqui está errado. Se o solo fosse permeável, ele teria grande capacidade de absorver a água da chuva. Então, na verdade, o solo impermeável, isso acontece porque o solo urbano ele vai ser parcialmente coberto por cimento, asfalto, concreto e por aí vai. Então, aquela água da chuva que anteriormente infiltrava-se no solo permeável, com a impermeabilização do solo urbano, agora escoa superficialmente em direção aos bueiros, às galerias de águas pluviais, aos rios, córregos e canais, e dessa forma um volume maior de água
acaba ingressando nos rios, córregos e canais. Em alguns pontos, dependendo, é claro, do volume de chuva, nós teremos o transbordamento desses cursos d'água, causando inundações em diferentes pontos das médias e grandes cidades. Aqui nós estamos falando especificamente de uma comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, Rio das Pedras, que é a maior favela da zona oeste do Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos, né, essa última opção errada. Então, SSN. Então, a resposta correta aqui é letra A. SSN. Sim, sim, não. Vamos para a próxima questão, a questão de número 61. Segundo o Manual para a Formação de Brigadistas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, incêndio florestal é todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, podendo tanto ser provocado pelo homem ou por causas naturais. Causas naturais, por exemplo, uma combustão espontânea em dias de muito calor ou uma descarga elétrica naquilo que nós chamamos de tempestade seca. Às vezes, você tem a formação de nuvens de chuva, ocorre ali um raio, mas naquele ponto nós não temos chuva. Então, aquele raio, quando atinge uma área de cobertura florestal e nós temos vegetação seca naquela área, isso irá desencadear um incêndio que poderá se propagar e se transformar num incêndio florestal. Então, vamos lá. Identificam 3 fatores que influenciam no comportamento dos incêndios florestais: o tipo de combustível, o tipo de relevo e as condições meteorológicas. Claro, dias muito quentes e secos, com vento, favorecem a propagação dos incêndios florestais. E também dias úmidos e chuvosos, aí não tem como ocorrer um incêndio florestal. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Em meio à vegetação, existem combustíveis florestais. Claro, aquela vegetação ressecada, tem plantas que têm na sua estrutura óleo. Eu não sei se vocês já perceberam, quando uma vegetação está pegando fogo, aí você tem em alguns momentos aquelas labaredas saindo, né? Você observa, né, a estrutura oleosa fazendo com que a propagação do fogo ganhe maior intensidade. Então, é esse tipo de combustível que está falando: vegetação ressecada, casca de árvore seca, folhas secas, serrapilheira sobre o solo. Serrapilheira é o nome que se dá àquela massa vegetal morta que está cobrindo o solo. Então, se permanece um período sem chuva, a serrapilheira fica seca, e ela estando seca também irá favorecer a propagação do incêndio, do fogo. Então, caracterizados por todos os materiais vegetais que se encontram na floresta, aqueles provenientes de plantas vivas que apresentam elevada quantidade de água, ou plantas mortas cujo teor de água é muito mais baixo, o que também vai favorecer a queima dessa massa orgânica morta que está seca na cobertura do solo. Então, aqui nós temos uma afirmativa correta. A segunda afirmativa: a maior ou menor inclinação de uma encosta também tem influência determinante na propagação dos incêndios Maiores declividades acentuam o efeito das colunas de convecção, ou seja, a subida do ar quente, que aquecem a vegetação acima do incêndio e aumentam a velocidade de propagação em direção às partes mais elevadas do terreno. Se por acaso alguém que está assistindo esse vídeo já viu um incêndio, um fogo no morro, vai entender muito bem o que esta afirmativa está querendo mostrar. Então, a tendência do fogo é se propagar mais rapidamente em costa acima. Não só porque o fogo por si aquece o ar, e o vento está levando não só o calor, mas também, né,
o calor que está elevando a temperatura do ar, está aquecendo aquela massa vegetal seca que está compondo a vegetação ou que está na cobertura do solo. Então, isso irá favorecer a propagação do fogo. E também nós temos um outro elemento que também será de vital importância, que é a ação do vento. Porque quando está ventando, o fogo, se o vento está no sentido da encosta, subindo a encosta do terreno, ou seja, a encosta da elevação do morro, você terá a velocidade da propagação do incêndio maior do que em dias sem vento. Então, essa afirmativa também, ela está adequada. Quem já observou incêndio de morro vai ver que para descer o fogo, ele recua muito lentamente encosta abaixo, mas avança muito rapidamente encosta acima. Então, a afirmativa está correta. 3. A projeção e deslocamento de matéria inflamada é outro efeito a ter em conta na propagação de um incêndio florestal, pois este efeito é responsável pelo aparecimento de focos secundários em locais relativamente afastados do incêndio, principalmente podendo afetar seriamente a segurança dos bombeiros e da população local. Correto, porque quando o fogo está se propagando, qualquer um que já viu um incêndio percebe que são liberadas fagulhas, ou seja, pedaços de vegetação seca que sai queimando e se propaga e transportada pelo vento. Essas fagulhas acesas, elas acabam atingindo áreas localizadas a metros de distância, podendo ali desencadear o surgimento de um novo foco de incêndio. Então, por exemplo, se você tem uma brigada de incêndio no ponto superior ou no ponto lateral, porque o vento também pode estar soprando no sentido lateral da encosta, e você, por exemplo, tem essas fagulhas sendo propagadas e espalhadas pelo vento, podem surgir inúmeros focos de incêndio, e isso pode representar não só para os brigadistas, assim como para os moradores, risco à sua segurança. É por isso que muitas vezes torna-se um tanto quanto difícil você controlar determinados incêndios florestais, sobretudo quando eles ocorrem numa área de relevo acidentado, com encostas íngremes, uma área com vegetação ressecada, como por exemplo o capim colonião intercalada com árvores, e sendo assim, o fogo nessas áreas se propaga com uma velocidade maior e dependendo, é claro, da intensidade do vento, nós teremos o surgimento de focos de incêndio em diferentes pontos, o que coloca em risco a segurança daquelas pessoas que estão trabalhando no combate do incêndio, assim como as pessoas que moram ali nas áreas próximas ao foco do incêndio. Então, as 3 afirmativas estão corretas. Resposta letra E. Aqui nós temos a questão 62. Depois de punir os cariocas com temperaturas exorbitantes e uma seca histórica, este verão fez do Rio uma cidade partida. Na terça-feira, a máxima registrada no Forte de Copacabana foi de ao menos 27,3 graus. Em Santa Cruz, porém, ela atingiu 39,2 graus. A diferença espacial entre as amplitudes térmicas registradas no texto pode ser minimizada pelo seguinte tipo de intervenção. Nós temos que levar em consideração que nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, entre outras, nós temos o efeito da ilha de calor, que é um microclima que se forma nas grandes cidades do mundo. Santa Cruz é um bairro periférico, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, e ali aquela região de Santa Cruz, Guaratiba, em dias ensolarados, faz muito calor. Ali naquela região do Forte de Copacabana, você tem a influência marítima. Então, razão pela qual a zona litorânea, a zona costeira de qualquer cidade vai ter uma temperatura mais agradável, uma temperatura mais baixa do que aqueles bairros localizados
em áreas mais afastadas do litoral. E nós temos que levar em consideração também um outro aspecto, né? Que na medida em que as cidades crescem, nós temos inúmeros fatores artificiais que irão influenciar na elevação da temperatura, como, por exemplo, a impermeabilização do solo urbano com asfalto e concreto, que são dois materiais que absorvem muita radiação solar, conservam a temperatura durante um período mais longo, mantendo o ar sobre essas áreas mais aquecido. Então nós temos que levar em consideração isso. Também a verticalização das cidades dificulta a circulação do vento, lembrando que o vento ele desempenha um importante papel na dispersão do ar quente. Então qualquer um já deve ter percebido em vida que nos dias que está ventando, a temperatura do ar fica mais agradável. Então, existem outros fatores que vão contribuir, como, por exemplo, a redução das áreas verdes nas cidades. Todo mundo já deve ter percebido que nas ruas arborizadas, nas praças arborizadas, parques arborizados, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nas áreas próximas à Serra do Mendanha, ao Parque Nacional da Floresta da Tijuca, no maciço da Pedra Branca, onde nós temos áreas remanescentes da Mata Atlântica, a temperatura é mais agradável. Então, aqui nós temos, né, algumas opções para serem analisadas. A diferença espacial entre as amplitudes térmicas registradas no texto pode ser minimizada pelo seguinte tipo de intervenção: limitação do número de andares em novas construções. Essa afirmativa aqui é polêmica, tá? Porque um dos motivos que levam, né, as prefeituras a adotarem um gabarito, ou seja, o limite máximo de andares em determinadas áreas das cidades, né, é justamente para não dificultar tanto a circulação do vento. Então isso aí cria uma margem de discussão, tá? Se eu trabalhasse, estivesse aqui cara a cara com a banca, eu ia falar, mas vem cá, o gabarito das edificações tem por objetivo, né, criar uma condição para que a circulação dos ventos não seja tão prejudicada pela verticalização das cidades. E o objetivo disso é justamente gerar, de certa forma, um melhor conforto térmico. Por isso que eu digo, dá como brigar? Dá. Agora, se a banca vai aceitar, porque é uma opinião minha, tá? Como geógrafo, eles têm a opinião deles. Não estou aqui questionando a qualidade da banca, da Fundação Getúlio Vargas, que lá só tem professor top nessa banca, mas é algo a ser discutível, né? Criação das áreas e corredores verdes, sim, uma das medidas para você atenuar a temperatura nas grandes cidades, arborização de ruas, arborização de praças, parques, jardins, arborização de morros ou logradouros que estão sem cobertura vegetal e se encontram, vamos dizer assim, desocupados. Então, é uma medida que pode ser adotada e deve ser adotada para gerar um conforto térmico. O gabarito saiu aqui, o gabarito ele está correto, mas eu chamo a atenção de vocês que a questão também da altura ou a quantidade de andares das edificações tem por objetivo permitir a circulação do vento e criar um conforto térmico maior. Então, é possível anular essa questão? Será que vão anular? Não sei. É discutível a opção A. C. Permissão da circulação de ônibus somente em bairros periféricos? Não tem nada a ver, né, porra? Se os bairros periféricos são aqueles, como por exemplo Santa Cruz, Guaratiba, são os mais quentes, Bangu, Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, faz muito calor nesses bairros, não tem nada a ver. Construção de grandes reservatórios de coleta de águas pluviais, também não tem nada a ver, a nível de gerar conforto térmico, né? A construção de reservatórios de águas pluviais tem por objetivo minimizar as enchentes naquilo que a gente chama de piscinão, por exemplo, que algumas grandes cidades constroem
para reduzir os efeitos das enchentes em determinados bairros, né? Nós temos no Rio de Janeiro, temos em São Paulo e temos em outras cidades do país. Não é o objetivo desses reservatórios de águas pluviais gerar um conforto térmico maior nas cidades. Ampliação dos sistemas de drenagens com criação de matas ciliares, isso aí tem por objetivo também minimizar as enchentes nas cidades e não gerar um conforto térmico. Então, nós temos o gabarito aqui com a letra B, lembrando que a letra A cria uma margem de discussão. Cria. Aqui nós temos 62. Você certamente sabe que vivemos em um mundo capitalista. Mas, afinal, o que isso significa? O capitalismo é um sistema econômico que visa ao lucro e a acumulação das riquezas. Está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo, e eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Relacione os tipos de capitalismo com suas respectivas descrições. Fruto da globalização e dos avanços das tecnologias de comunicação, provocou a aceleração de todos os tipos de fluxos físicos ou virtuais, mudando práticas culturais e sociais. Aqui é o capitalismo informacional, que se estabelece a partir do desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais que irão facilitar não só a circulação das informações, do capital, de trabalhadores, de mercadorias, entre diferentes países do mundo. Então aqui letra 4, ou letra 4, número 4, letra 4 foi dose, né? Vamos lá. Tem como objetivo a obtenção de lucro por meio de investimentos e especulação, sendo mais monopolista que seus antecessores. Integra grandes empresas, bancos, mercados de capitais, com a circulação das bolsas de valores. Aqui é o capitalismo financeiro, que surge na segunda revolução industrial, final do século XIX, se consolida no início da terceira revolução industrial e posteriormente é substituído pelo capitalismo informacional. Então, o capitalismo financeiro assim é chamado porque quem passou a comandar a economia foi as grandes instituições financeiras existentes no mundo. 4.3. Vamos lá. Deu início à transição da produção manufatureira para a produção maquinufatureira, a partir das revoluções tecnológicas e políticas em meados do século XVIII, passando o poder para as mãos da burguesia, que defendia o liberalismo econômico e o Estado mínimo. Aqui é o capitalismo industrial, que surge exatamente no transcurso da primeira revolução industrial. Então, por último, 4.3.2, só sobrou um, que é o capitalismo comercial. Considerado pré-capitalista quando não havia industrialização, o sistema econômico estava baseado em trocas, adoção de práticas mercantilistas, regime político absolutista e controle estatal da economia, visando uma balança comercial favorável. Aqui nós temos o capitalismo comercial, letra E. Vamos para a questão 64. O grupo Soma, Arezzo, CO, sei lá, e o grupo Soma anunciaram este ano uma fusão entre as duas companhias, em um negócio que vai criar uma gigante do varejo nacional. São mais de 30 marcas de roupas, calçados e acessórios, um faturamento conjunto estimado em 12 bilhões. A operação vai fazer com que a nova companhia possua mais de 2.000 lojas físicas próprias, cerca de 20 mil funcionários das franquias. A estratégia empresarial realizada pelas empresas citadas é denominada, letra A, cartel não é. O que é o cartel? Eu botei esses conceitos aqui para que vocês melhor entendessem. Cartel é um acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar o mercado determinando os preços
e limitando a concorrência. Então, fusão de empresas não é chamado de cartel. Então, o cartel é um acordo. Cartel é uma palavra de origem inglesa que significa, de certa forma, carta. Ou seja, um acordo firmado entre empresas para não só determinar preços, cotas de produção, dominar mercado e evitar a concorrência e eliminar a concorrência. Então, trust, vê se dá o conceito, corresponde à fusão ou união entre duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia, constituindo uma única companhia ou um grupo de associados de maior porte. Então, a resposta correta aqui é trust, fusão de empresas formando um trust, ok? Lembrando que os trusts são classificados em duas categorias: vertical, quando o grupo empresarial domina todas as etapas, da pesquisa à venda do produto final, e o trust horizontal, quando nós temos um grupo empresarial composto por várias empresas que não estão associadas diretamente, ou seja, não são interdependentes diretamente. Vou dar um exemplo aí, por exemplo, a Mitsubishi. Ela produz carro, ela produz aço, ela produz navio, ela produz avião, ela produz produtos eletrônicos, produz material escolar e tantas outras indústrias fazem parte desse poderoso trust, esse poderoso grupo empresarial japonês. Dumping é definido como a venda de bens ou serviços em preços abaixo dos de mercado ou abaixo dos valores dos custos de produção, com o objetivo de eliminar a concorrência. Então, a prática do dumping, inclusive, é considerada crime em vários países do mundo. Então, o dumping acontece quando uma empresa vende o seu produto por um custo ou por um preço abaixo do custo de produção. Aí você me diria, mas professor, isso não geraria prejuízo para a empresa? Ora, a empresa que pratica o dumping, ela pertence a um poderoso grupo empresarial, por exemplo, a um trust. Então, as demais empresas do grupo vão bancar o prejuízo de uma das suas empresas para que ela consiga derrotar as empresas concorrentes e, sendo assim, vai dominar o mercado e, posteriormente, vai impor o preço que ela quiser ao mercado, porque ela passa a exercer o monopólio. Monopólio ocorre quando uma determinada empresa exerce o domínio do mercado através do controle total sobre a produção ou comercialização de um determinado produto. Mono, uma coisa só. Então é uma empresa que domina totalmente um segmento da economia. Também não cabe aqui. E transnacionalização, processo que deriva da internacionalização da economia através de investimentos de grupos empresariais em diferentes países do mundo. Por exemplo, empresas multinacionais que possuem filiais espalhadas por diversos países. Então, nós afirmamos que esse processo é chamado de transnacionalização. Então, a resposta aqui correta, a letra B. Eu fiz questão de trabalhar resumidamente esses conceitos para que vocês pudessem também utilizá-los para quem vai fazer prova de vestibular esse ano, nos concursos, caso o tema venha a ser cobrado, e normalmente é cobrado isso nos vestibulares Brasil afora. Aqui nós temos a questão 65, né? Temos aqui dois mapas de regionalização. O mapa 1 é a regionalização do IBGE, quando então o IBGE dividiu o Brasil em regiões geográficas. O mapa 2 é o mapa das regiões geoeconômicas, que nós chamamos de complexos regionais, e quem elaborou essa regionalização foi o geógrafo Pedro Geiser Pinchas, lá na década de 1960. Agora avalie se as seguintes afirmativas são falsas ou verdadeiras. Primeira afirmativa: a divisão geoeconômica é a ideal para a quantificação e análise de dados quantitativos e qualitativos para cada unidade da federação. Não. É a divisão em regiões geográficas do IBGE que trabalha com essa parte de dados quantitativos. Divisão do Brasil em regiões geoeconômicas leva em consideração os aspectos sociais
históricos e econômicos. É a base da regionalização, da divisão do Brasil em 3 complexos regionais, tá? E não a parte da geografia quantitativa, porque essa parte está dentro do contexto da regionalização do IBGE em regiões geográficas. Então, afirmativa falsa. A divisão do IBGE, por ser a mais antiga, apresentou como critério para a sua delimitação apenas os aspectos fitogeográficos. Errado. Não utilizou apenas os aspectos das paisagens vegetais, os aspectos das paisagens geográficas. A divisão do IBGE leva também em consideração os aspectos, por exemplo, políticos, administrativos, e também leva em consideração alguns aspectos sociais, enfim. Então, e esse apenas aqui é que deu conotação errada afirmativa, até mesmo porque normalmente quando aparece uma palavra desse gênero, o objetivo é dar sentido errado à afirmativa. Na maioria dos casos, claro que para toda regra existe exceção. A última afirmativa, a divisão geoeconômica é estática, desde a sua criação. Já está errada aí, ela não é estática. E apenas estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste formam o que representa o Centro-Sul. Errado. O sul de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais faz parte da região Nordeste. Então, e há de se destacar também aqui um outro aspecto, né? Repare aqui, né? Que esse mapa aqui não está muito claro, mas um pedaço de Tocantins também faz parte da região Centro-Sul. E o estado de Tocantins, por exemplo, ele pertence à região Norte, então a afirmativa também está errada. Então as 3 afirmativas dessa questão estão erradas, resposta à letra E. E aqui nós temos a última questão da prova, lembrando que essa imagem saiu na prova em preto e branco, mas essa imagem eu utilizo no meu material, na minha apostila, então eu busquei essa imagem, a imagem real, e colorida, para melhor vocês poderem observar aí. A partir da análise das informações sobre a agricultura familiar e o agronegócio brasileiro, julgue as afirmativas a seguir. Vamos lá. O acesso facilitado ao crédito não justifica a produção global maior do agronegócio, mas sim o emprego de tecnologias apropriadas para a produção. Ora, fala sério. O agronegócio ele conta com 86% do crédito. Então é graças a esse crédito alto destinado para o financiamento da safra da agricultura empresarial que o produtor rural, médio, grande produtor rural e também alguns pequenos produtores rurais que estão vinculados ao agronegócio conseguem obter os insumos e implementos agrícolas que serão responsáveis pela maior produtividade da terra. Então, a disponibilidade de crédito facilita o acesso à tecnologia. Tendo acesso às tecnologias de produção, você consegue elevar a produtividade por hectare na terra. Então, essa afirmativa aqui está errada. Afirmativa 2. A desigual proporção entre terras ocupadas e a produção de comida na agricultura camponesa é argumento que pode justificar a realização de uma reforma agrária para o aumento destes percentuais. Isso está certo. Aqui, ó, 70% da comida que nós consumimos no Brasil, nas cidades onde se concentra hoje 85% da população, 86% da população, vem da agricultura camponesa. Porque o agronegócio ele está mais voltado à produção das culturas agroindustriais de exportação. Ou seja, a maior parte daquilo que é produzido pelo agronegócio não se destina ao abastecimento do mercado interno, e sim à exportação. Aliás, o agronegócio é hoje um dos carros-chefes da economia brasileira. Então, essa afirmativa está correta. 3. A agricultura camponesa é aquela que apresenta a maior oferta de emprego no campo,
portanto, apresenta papel fundamental na fixação das populações nas áreas rurais. Correto, é só você olhar aqui, ó. Mão de obra ocupada, 74%. Por quê? A agricultura camponesa, ela utiliza mais uma mão de obra de base familiar, que é uma mão de obra não assalariada, e também, quando contrata trabalhadores para auxiliar nas tarefas. Determinadas propriedades fazem isso, né? Mas lembrando que a agricultura camponesa, ela é predominantemente de base familiar, ou seja, utiliza o trabalho familiar, que é um trabalho não assalariado. Enquanto que o agronegócio, ele ocupa 26% da força de trabalho no campo. Lembrando que lá no agronegócio, em função da mecanização das atividades produtivas, a demanda por mão de obra é bem menor. Então, a agricultura camponesa é aquela que mais gera emprego no campo e é vital para a fixação, a manutenção da população no meio rural brasileiro. Então, afirmativas 2 e 3 estão corretas. Resposta letra D. Moçada, espero que vocês tenham gostado do comentário dessa prova. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí pela parte dos comentários. Agora, moçada, vamos fortalecer o canal aí. Se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, indique o canal aos seus amigos. O comentário dessa prova foi gravado hoje, dia 27 de abril de 2024. Né? Eu não gravei essa prova, esse comentário antes, né? Porque eu só recebi a prova na quinta-feira. Então, eu não pude gravar no feriado do dia 23 de abril. Aqui, feriado no Rio de Janeiro, né? Dia de São Jorge, é feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, moçada, no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!